Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso encontro presencial, temos hoje como objetivo entender o sentido geométrico das integrais múltiplas, calcular integrais duplas e integrais triplas e desenvolver essa base, tirar aquelas dúvidas pontuais que vocês possam vir a ter para que a gente possa iniciar nosso estudo de cálculo vetorial. Bom, introduzindo a ideia de integral aqui, pensem aqui junto comigo. Seja y igual a fx uma curva disposta no plano cartesiano e desejamos calcular a área que ela forma com o eixo x em um intervalo real AB, no eixo x. Como que a gente pode calcular a área dessa curva? Bom, vou usar aqui o GeoGebra para que a gente possa discutir sobre isso. Vejam, eu tenho uma função aqui, ó. A minha função aqui, ó. Minha função é igual a menos x ao quadrado mais 4x. Então, o gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Só que ela está limitada no intervalo que vai de 0 até 4. Aqui, ó, o intervalo vai de 0 até 4. Eu quero calcular a área que está abaixo dessa curva azul e entre o eixo x limitado nesse intervalo aqui de 0 até 4. Como fazer isso? Vocês viram lá em cálculo 1 que um raciocínio seria eu aproximar isso aqui com uma figura conhecida, no caso, com um retângulo. Tudo bem? Então, eu vou calcular a área desse retângulo. Vou substituir, na verdade, aqui esse retângulo. Vejam bem, e ao substituir esse retângulo, olha aqui, eu tenho uma área, que é 16. Como que é 16? Base, que vale 4, vezes a altura, que vale 4. Vejam que a altura nada mais é do que a distância, aqui, ó, a distância do eixo x até a minha função aqui, ou seja, a imagem dessa função, num determinado ponto. Tudo bem? É claro que essa aproximação é horrível. Concordam comigo? Isso aqui, olha o tanto que está sobrando aqui. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar aproximar melhor. De que maneira? Talvez, quem sabe, aumentando a quantidade de retângulos. Olha lá, 2 retângulos, a aproximação continua a mesma. Mas e se eu aumentar a quantidade de retângulos? 3 retângulos, olha lá, melhorou, 14,81. E se eu aumentar a quantidade de retângulos? Aumentar a quantidade de retângulos e ir aumentando. Quanto maior a quantidade de retângulos, mais aproximado vai ser a área sobre essa curva. Todos estão de acordo? Olha lá para você ver. Ó. Vou desenvolvendo aqui até chegar em 100. Quando eu cheguei em 100 retângulos aqui, ó, a área dessa curva, a área sobre essa curva limitada no intervalo é de 10,83. Bom, como que foi feito isso? Como que foi feito esse raciocínio? Olha aqui. Primeiro, a gente veio aqui, olha lá. Eu tenho um intervalo que é o intervalo AB, que vai de 0 a 4. Eu subtraí B menos o final menos inicial, olha lá, ó, B menos A, e dividir pela quantidade de subintervalos, que é o valor de n. Se eu quero dividir em 3 partes iguais, ou seja, a minha base, que eu chamo de ΔX é 1,33. Só que eu tenho ΔX1, ΔX2 e ΔX3. Eles são iguais, ok? E a altura de cada um desses retângulos? A altura de cada um desses retângulos é o meu fxi, onde eu tenho um x1, um x2 e um x3. Esse x1, ó, é um ponto qualquer coisa. Eu venho aqui, calculo a imagem, que vai ser justamente a altura do meu retângulo, que vai ser 3 ponto qualquer coisa. Beleza, multiplico a minha imagem aqui da função, que é a minha altura, ou seja, que é a altura do retângulo, vezes a base, e faço isso para cada um dos retângulos. E faço posteriormente o somatório das áreas de cada um desses retângulos. Esse somatório das áreas de cada um desses retângulos é, nesse caso aqui, 14,81, que é equivalente ao que vocês já estudaram lá, vocês aprenderam utilizando o teorema fundamental do cálculo, tudo, que é a integral de 0 até 4 da minha função dx, que é numericamente igual ao meu ΔX. Eu tenho isso daqui. Quanto maior a quantidade de retângulos, mais aproximado é a medida da minha área.
ok? É lógico que aqui ele fez por soma superior, ó, mas eu poderia fazer a escolha para soma inferior e para a soma esquerda. Bom, tá. Vejam que isso aqui é uma ferramenta extremamente útil. Você pode substituir a função aqui, pode substituir os intervalos e você vai obter. Mas eu quero que vocês pensem um pouquinho agora aqui comigo. Aqui, ó. O que aconteceria se essa figura... Imagina essa figura, nós estamos no bidimensional. O que aconteceria se você inserisse aqui um espaço tridimensional? Você concorda comigo que isso daqui poderia ficar pareceria um paraboloide? E você concorda comigo que esses retângulos aqui virariam blocos retangulares se você tivesse no espaço tridimensional? Certo? Se eu acrescentasse mais uma dimensão? Pois bem, esse raciocínio, só que aí, ao invés de estarmos calculando área, estaríamos calculando volume, só que de uma superfície. É baseando nesse raciocínio que eu vou dar continuidade aqui e vamos fazer calcular algumas integrais aí. Bom, isso aqui é o que eu falei, né? Recapitulando, já disse isso aqui para vocês. Isso aqui é só uma formalização, ó, que eu uso que a integral de a até b fx dx é a mesma coisa que o limite do somatório quando n tende ao infinito. Ou seja, quanto mais retângulos, mais próximo isso vai estar da minha área. Certo? Bom, vamos fazer aquela ideia que eu disse para vocês agora, que seria justamente a ideia de integrais duplas sobre um retângulo. Ela surge da necessidade de calcular o quê? Volume de sólidos limitados inferiormente por um plano e analiticamente que é representado pelo plano xy e superiormente por uma superfície que é em função de x e y, que é representado por z igual a f de x, y aqui. Essa figura vai demonstrar isso. Olha aqui para vocês verem. Vejam que essa região aqui, ó, esse pedaço, é justamente a minha superfície, z igual a f de x, y. Tudo bem? E ela está limitada no intervalo aqui, ó. Vejam aqui embaixo, ó. Eu tenho um intervalo que é justamente essa área aqui, ó. Olha lá, ó. É uma área retangular. Certo? É como se fosse uma sombra. Esse aqui fosse um todo e eu tenho a sombra desse todo aqui, ó, nessa região retangular aqui. OK? Bom, como calcular o volume? Voltando aqui, ó, como calcular esse volume que está limitado por essa região retangular e por essa superfície Z aqui? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Bom, pensando analogamente igual a integral definida lá, né, de variável real, uma variável real, vejam, se eu pudesse calcular, esse ponto aqui é um ponto aleatório que foi escolhido aqui, ó, nessa região retangular, ele tem uma imagem se eu atribuir valores para ele, porque está limitado num intervalo aqui do domínio aqui dessa superfície. Certo? Se eu limitar essa região retangular num retângulo menor e calcular um ponto médio ou um ponto amostral qualquer dentro dessa região retangular menor e substituir esse ponto na minha função z igual a fx aqui, o que eu vou obter? Eu vou obter justamente a altura, certo? Que é o ponto que dá a projeção lá no bidimensional. Isso é o raciocínio. Se eu fizer isso agora para todos os espaços disponíveis aqui nessa região aqui, ó, para todos os espaços disponíveis nessa região retangular, eu vou obter o quê? Eu vou obter justamente diversos sólidos, né? Diversos sólidos aqui, diversos paralelepípedos aqui. E no final, se eu somar todos eles, eu vou obter justamente o volume dessa região. Que seria basicamente isso, ó. Isso aqui, onde eu tenho um ΔX, um ΔY, ele tem uma medida, certo? Eu tenho uma área vezes uma altura. Aqui essa medida dessa área é menor e essa medida dessa área aqui é cada vez menor. Ou seja, o volume aproximado disso nada mais é do que o somatório de todos os volumes, dos volumes de cada um desses paralelepípedos, desses blocos retangulares que eu tenho aqui, certo? Esse é o raciocínio. Ou seja, quanto maior
a quantidade a quantidade de blocos retangulares, mais aproximado será. Ok? Bom, vamos ver isso novamente no GeoGebra? Vamos ter essa visão geométrica de como que seria isso? Opa! Vamos visualizar isso daqui. Bom, eu tenho aqui, ó, que é uma soma de Riemann para integral dupla, eu tenho uma função. Vou pegar essa função de duas variáveis aqui, ó. Esse a e b aqui, gente, seria x e y, tá bom? X e y igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. É aquela função que eu tenho. Se você quiser visualizar o gráfico dessa função, eu vou clicar aqui, ó, em função e vou o gráfico. Olha lá, tá vendo? É uma parábola, é um paraboloide. Ok? Olha lá para vocês verem. Dependendo da posição que eu colocar aqui, ó, fica parecendo se você colocar um plano aqui fazendo a interseção, você veria justamente uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Ok? Bom, o que eu quero fazer? O meu x1 e o meu y1 aqui, ó, x1 vale 1,7, o y1 vale 1. Eu quero ver o que seria a representação disso aqui, desse quadrilátero aí. Olha lá, ó. Eu tenho um quadrilátero cujo x vale 1,7 e cujo y vale o quê? Vale 1. Beleza? Então, é essa região retangular aqui, ó, que eu quero visualizar. Eu quero calcular o volume que está entre essa região retangular e essa superfície aqui. Vejam vocês aqui, ó, que olha lá para você ver, ó, o meu retângulo, ó. Eu tenho esse retângulo, essa região retangular. Então, o que falou-se lá atrás, na teoria? Eu vou transformar isso aqui numa malha quadriculada. Vou clicar, opa, tá falhando por quê? Aqui, uma malha quadriculada. Olha para vocês verem. Quando eu transformei isso numa malha quadriculada, ué, não apareceu a malha quadriculada? Era para ter aparecido aqui. Uma malha quadriculada cheia de retângulos aqui. Eu dividi esse em diversos retângulos. Ah, por que não apareceu a malha quadriculada? Porque esse 1 aqui, ó, esse C igual a 1, é a quantidade de retângulos que eu tenho. Então aqui, ó, eu tenho um único retângulo só. Agora olha lá para vocês verem, ó. Se eu aumentar o valor do C, ó, 2. Então, ou seja, 2, eu dividi isso em duas partes, ó, duas partes aqui e duas partes aqui. Eu tenho o quê? Quantos retângulos? 4. Certo? Se eu dividir isso aqui, ó, em 3, eu estou dividindo cada segmento, esse ΔX aqui, que é o final menos inicial, e o ΔY aqui, ó, em 3 subintervalos aqui e aqui. Ou seja, eu vou ter 9 retângulos. E assim eu vou desenvolvendo até aqui, ó, por exemplo, 11. Esse 15 aqui. Então eu tenho 15 retângulos aqui e 15, eu dividi em 15 partes aqui, 15 partes. Então 15 vezes 15, 225, eu teria 225 aqui, retângulos. Ok? Bom, eu vou calcular, eu vou diminuir aqui, ó, só para vocês terem uma ideia um pouco melhor. Olha lá. Então eu tenho aqui 9 retângulos. Esses 9 retângulos, olha lá para vocês verem, ó, esses 9 retângulos estão representados aqui. Eu quero calcular o volume entre essa superfície e entre essa região retangular aqui, de que foi dividida. O que eu vou fazer? Eu vou criar um retângulo, um paralelepípedo para cada uma dessas bases. Como? Vou escolher um ponto médio, que está um ponto médio em cada um desses retângulos. Ó. Então, eu escolhi pontos médios. Poderia ser um ponto qualquer? Poderia. Nesse caso aqui, para ficar mais fácil, escolhemos pontos médios. Agora, eu vou pegar cada um desses pontos médios, a coordenada de cada um desses pontos médios, e vou substituir aqui nos valores de x e y aqui, ó, que no meu caso é o a e o b. Tudo bem? Vou substituir ele e vou ter uma imagem. Essa imagem serão esses pontos que vocês estão visualizando ali, ó, aqueles pontos azuis. Ó. Olha lá. Reparem para você ver, ó, que esse ponto, eles fazem parte da superfície. Ok? Agora, eu crio os meus prismas, que são meus blocos retangulares. Eu vou tirar essa parte em vermelho aqui, só para ficar claro, para vocês visualizarem. Olha lá, ó. Eu tenho 9 blocos retangulares. Ó. 9 blocos retangulares. E aí, o que a gente sabe? Eu posso calcular, através desses blocos retangulares, o volume disso daí. O volume. Olha lá, o volume aproximado é 4,6568 e tal.
o que acontece? Quanto mais retângulos eu tenho, olha lá, ó, quanto maior, mais subdividido for minha área retangular, vai acontecer o seguinte: mais blocos retangulares eu vou obter e mais aproximado vai ser, olha lá, ó, mais aproximado será o gráfico o sólido que eu tenho ali, ó, que é o volume entre essa região e a superfície aqui. Tudo bem? Ok. O que a integral dupla faz? Esse raciocínio é aquele que a gente fez do somatório dos volumes, tá? O que a integral dupla faz? A integral dupla, ela calcula para você esse valor, ó, a integral dupla nessa região que nós fizemos, e a gente calcula o volume. E esse volume lá é 4,59 aproximado ali. Aqui tem um errinho aqui, uma aproximação de casas aqui, ó. Mas o volume é um valor aproximado do volume que eu tenho ali, do volume real. Ok? Vocês entenderam? Aqui você pode substituir qualquer valor. Só tomem cuidado para que o seu espaço esteja sempre dentro dessa região de integração aqui, ó, os valores para x e y. Então, vale a pena você vir substituindo as funções aqui e vir fazendo esse tipo de cálculo. Ok, moçada? Bom, mas na prática, como eu calculo esse volume na prática? Como que eu desenvolvo isso? Como que eu desenvolvo esse volume? Como que eu calculo esse volume na prática? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje, certo? Então, vamos calcular da seguinte forma. O processo para calcular o volume de tantos retângulos é impraticável, né? Que é aquilo que a gente estava fazendo lá, de tantos paralelepípedos, né? Na verdade, né? Paralelepípedos e retângulo. Para resolver esse impasse, utilizamos a integral dupla sobre a região da projeção no plano xy, na função, que foi o que eu falei. Então, o volume é a integral dupla daquela região retangular, daquela função, e dA, que é aquela base retangular que eu tenho lá. Certo? Para isso, nós necessitamos de um teorema que é chamado de teorema de Fubini, que é o seguinte: se a função for contínua no retângulo, ou seja, na região retangular, né? Ou seja, eu tenho uma região que possui pares ordenados, tal que o x está no intervalo entre A e B e o y está no intervalo entre C e D. Então, a integral dupla da região retangular nada mais é do que a integral de A até B, a integral de C até D da função dy dx. Tudo bem? Que é igual, no caso em que eu estou trabalhando com uma região retangular, você pode utilizar inverter aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que a integral de A até B, essa integral de A até B, ela representa aqui essa integral de A até B aqui, ó. Eu estou calculando ela em relação a x. E essa outra integral aqui de C até D, eu estou calculando essa função aqui em relação a y. Certo? O que o teorema te garante é o seguinte: se você, nas regiões retangulares, se você calcular a integral de C até D dy por último, e primeiro resolver a integral interna, que primeiro você resolve a integral interna, que seria essa de A até B dx, o resultado é análogo. Sempre você tem que resolver a integral interna primeiro, depois você resolve a externa. Certo? Olha lá, que é o que está escrito aqui. Tudo bem? Vocês entenderam? Bom, então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui, então. Calcule essa integral dupla aí. Olha para você ver. Quem é a nossa integral interna, no caso? A integral interna que você tem que resolver primeiro é essa daqui, ó. Primeiro, é uma região retangular? É. Por que é uma região retangular? Porque aqui, ó, eu estou trabalhando com números reais aqui, ó. Então, é uma região retangular. Se não tivesse, que isso aqui fosse funções, por exemplo, não seria uma região retangular, que é o próximo, que é o que nós veremos depois. Tá? É a parte 2 da aula. Como que você resolve essa integral? Então, eu vou resolver essa integral. Ó. Integral de 2 a 5, no intervalo de 2 até 5. 25 menos 2xy, dy. Eu vou integrar essa função aqui, eu vou integrar ela em relação a y.
Lembra, 25 é uma constante, nesse caso o menos 2x é uma constante, e eu vou integrar o y. Ok. Como que vai ficar então? Vai ficar assim, ó. Desmembrando aqui, resolvendo só a parte interna. Essa aqui é a parte interna, ok? Resolvendo essa parte interna aqui, integral de 25 dy é a mesma coisa que 25y. Menos a integral de 2x ao quadrado y, eu só vou integrar o y. Então vai ficar y ao quadrado sobre 2. Y ao quadrado sobre 2. Qual que é a integral de y elevado a 1? Y ao quadrado sobre 2. Só que aqui, ó, eu já cancelei o sobre 2 que eu vou obter aqui com esse 2. Por isso que ficou 25y menos xy ao quadrado. Certo? Só que para não haver confusão, eu aconselho vocês a fazerem o seguinte. Tá vendo que isso aqui, ó, é o limite de integração. Como eu estou trabalhando com intervalo de 2 a 5, eu vou escrever que eu tenho que substituir o 2 e o 5 no y. Porque senão é tentador demais você querer substituir no x. Entendeu? Por isso que você coloca y igual a 2 e y igual a 5 aqui. Ok. Substituindo, primeiro, lembra o teorema fundamental do cálculo? Primeiro você substitui sempre o limite superior aonde tiver y, menos, e substitui o limite inferior aonde tiver y. Então, vou ficar aqui, ó, 25 vezes 5 menos 25x, menos, entre parênteses, 25 vezes 2, menos 4x. Ok? Resolvendo isso daqui, eu vou obter 125 menos 25x menos 50 mais 4x, que é a mesma coisa que, simplificando, que 75 menos 21x. Agora, eu resolvo a integral externa, que é essa outra aqui. Em relação a quem? Em relação a x, né? Então, qual que é a integral de 75 em relação a x? 75x. Qual que é a integral de menos 21x em relação a x? 21x ao quadrado sobre 2. Ok? No intervalo com x indo de 1, aqui, ó, ficou faltando aqui escrever aqui, ó, para padronizar, ó, x igual a 3. Eu sei que você sabe que tem que substituir aqui, mas ó, x igual a 1, x igual a 3. Ou seja, substituo primeiro o limite superior, que é onde tiver x, substituo por 3, menos aonde tiver x, eu substituo por 2. Faço as contas e o resultado vai ser igual a 66. Beleza? Todo mundo entendeu? Então, tá ok. Agora, nós faremos a mesma coisa, só que vamos utilizar a ideia do teorema de Fubini, que ele falou assim, então se eu inverter, eu resolver primeiro em relação a x, depois em relação a y, o resultado tem que dar o mesmo, não tem? Então, vamos fazer o mesmo cálculo lá, ó. Só que agora, ó, eu vou primeiro resolver a integral, invertir aqui as integrais, né? Então, primeiro eu vou resolver ela em relação a x e depois em relação a y. Fazendo todas as contas, tudo passo a passo, ou vamos obter no final aqui, vou resolver essa integral em relação a x, vai ficar 25x menos x ao quadrado sobre 2, cancelei o 2 com 2, por isso que sobrou isso. Resolvo, substituo o limite superior menos o limite inferior, simplifico, vou obter essa continha aqui, vou obter essa função, 50 menos 8y. Integro em relação a y, vou obter 50y menos 4y ao quadrado, menos 8y ao quadrado sobre 2. Simplifico, substituo e no resultado vou obter 66. Ok? Vocês entenderam isso? Então tá. Eu gostaria que depois vocês fossem lá no GeoGebra, tem lá mas isso depois vocês vão lá, tem um link que eu deixei lá na área de trabalho de vocês, lá no virtual, tá? No Moodle para vocês, no ambiente virtual, justamente para que você veja que tipo de gráfico que seria isso, o que você está desenvolvendo, tá ok? Então, tá bom. Então, o que você percebe que é integrar uma função nas variáveis x e y em relação a x, a y é considerada constante, ou vice-versa, ou seja, se eu estou integrando em relação a x, y é constante. Se eu estou integrando em relação a y, x é constante. Beleza? Ok. Então, e esse exemplo? Como que fica? Calcule o volume do sólido delimitado pelo retângulo. Lá, ó. Minha região retangular é aquela, ó, menos 1 até 2, e de 0 até 3, e pelo plano z igual a 3 menos 2x menos y. Primeiro passo, como eu quero calcular esse volume,
você vai reescrever isso na forma utilizando integral. Certo? Olha lá para você ver. Ó. Eu fiz, colocamos aqui, ó, integral de menos 1 até 2 e integral de 0 até 3, que é a minha região aqui, retangular. 13 menos 2x menos y, dy dx. Olha, vejam que o intervalo de 0 até 3 é o intervalo de y. O intervalo de menos 1 até 2 é o intervalo de x. Ok? Se você tivesse colocado ao contrário, não teria problema, desde que você fizesse a alteração aqui. Ó. Esse dy dx aqui ó, é a mesma coisa que lá na fórmula, às vezes aparece dA. O que é esse dA? É aquela região que eu falei, é a região retangular, é aquele retângulo. É a área que está lá. Ok? Tá bom. Então, vou fazer. Ó. Vou integrar primeiro em relação a y, vai ficar 13y menos 2xy, porque 2x é uma constante, menos 2x é constante, menos y² sobre 2. Olha lá. Ó. Eu integrei em relação a... Ó, integrei em relação a y aqui, ó. Coloquei errado aqui, ó. Isso aqui não é x, gente. Isso aqui é y. Isso aqui é y. E aqui também, ó. Aqui é y. Eu tenho que substituir no y, porque eu integrei em relação a y. Então, eu vou obter lá, ó. 13 vezes 3, que é no y, menos 2x vezes 3, menos 3² sobre 2. Menos, entre parênteses, faça a mesma coisa, substitua o zero. Feito isso, eu vou obter esse resultado aqui, ó. Ok? Tirando o mínimo, tal. Vou obter 69 menos 2 menos 6x. Façam as contas aí que você vai chegar nessa conclusão aí. Beleza? Bom, depois de fazer esses cálculos, eu integro em relação a x. Certo? Aí aqui, ó, eu vou obter x de menos 1 a x igual a 2. Tá? Venho aqui, integro, integral de uma constante, vai ser a constante vezes a variável, no caso, que no x, e integral de menos 6x² é menos 6, de menos 6x é menos 6x² sobre 2. Simplifico, obtenho isso. Substituo o limite superior menos o limite inferior, e eu vou obter 207 sobre 2 menos 12 mais 3, que dá 189 sobre 2. Ok, moçada? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, o momento é esse. Tá bom? Então, para a gente dar uma parada aqui agora e você ser feliz, o meu objetivo é que você seja feliz. Como que você se torna uma pessoa feliz? Resolvendo exercício e sair da aula de hoje aqui sabendo. Entendeu? Então, eu quero que você resolva os exercícios que estão aí no ambiente virtual. Não é os de entrega, é a lista de exercício que está aí posterior aos vídeos. Esse exercício aqui não é para você entregar, não é atividade virtual que você vai entregar. São exercícios de fixação. Nós temos que fixar esses conceitos aqui hoje. Ok? Então, faça aí agora alguns exercícios que eu propus para vocês e até daqui a pouco, no próximo vídeo. Ok?